Então, o tema da aula de hoje, gente, é planejamento da capacidade de produção, tá? É um tema bem complexo, um tema muito, assim, complexo, mas também muito importante para vocês que vão trabalhar na área de administração de produção, tá? Não é bicho de sete cabeças, mas também não é nada muito simples, porque se for simples, qualquer um pode fazer, e a ideia é a gente fazer com que, né, vocês sejam diferenciados. A Ana está falando que não está conseguindo acessar. Só um instantinho. Alguém mais aí está com dificuldade, gente? Vocês estão conseguindo me entender direitinho? Tá, vamos lá então, gente. Então, vamos começar. Então, qual é o objetivo do planejamento da capacidade de produção? Quando nós montamos um negócio, a gente tem que saber quanto nós somos capazes de fazer, de produzir, né? A gente tem que ter uma noção de quanto nós vamos produzir. Não adianta eu montar uma empresa, gente, e falar que eu tenho, vamos supor que eu vá fazer chaveiros, por exemplo. Não adianta eu montar uma empresa e achando que eu vou produzir 100 mil unidades, sendo que na verdade eu só tenho condições de produzir 5 mil. Então eu preciso ter uma noção da minha capacidade de produção. Como que eu vou saber disso? Primeiro, eu preciso entender quantas peças por hora ou por dia meu maquinário tem a capacidade. Quantas máquinas eu tenho? Quantas pessoas operando a máquina? E é com base nisso, gente, que a gente vai conseguir montar uma estratégia para poder conseguir fazer com que a gente tenha uma noção de quanto nós vamos produzir, tá bom? Então, tudo vai girar em torno disso, tá? Então, capacidade produtiva, gente, como está dizendo aqui no slide, é o termo. Hoje eu vou bem devagar para que vocês também não percam, tá bom? Então, é o termo para determinar a escala de operações que podem ser realizadas pela empresa, por um setor, linha de montagem ou máquina em um espaço de tempo e condições normais de trabalho. Vocês estão vendo aqui que ele está falando em condições normais de trabalho. Por quê? Porque quando nós falamos de capacidade produtiva, nós não contamos os imprevistos, né? Então, é tudo no cenário perfeito, tá bom? Então, ele é o quê? O limite máximo de carga de trabalho que uma unidade operacional consegue suportar. Por exemplo, tá? A gente vai usar um exemplo relativo que não está relacionado à produção. Quando você entra lá dentro do ônibus, você tem lá capacidade do ônibus, né? Cabe, sei lá, 40 pessoas sentadas e não sei quantos em pé. Ali você tem uma previsão de quantas pessoas cabem ali dentro daquele ônibus. É lógico que nos dias de hoje a gente acaba sendo amassado dentro de um ônibus e ultrapassa aquela capacidade. Só que quando nós ultrapassamos a capacidade, o que pode acontecer também? O ônibus pode quebrar, né? Pode dar algum tipo de problema, atrapalhar a visão do motorista e provocar um acidente. Tem uma série de coisas que quando nós ultrapassamos a nossa capacidade, a gente pode estar provocando algum tipo de imprevisto, tá? Gente, quando nós formos falar, isso daí eu aprendi quando eu fiz a minha pós-graduação, não usem a palavra capacidade máxima, porque capacidade já é o máximo. Não tem capacidade mínima. Capacidade mínima é de qualquer coisa. Capacidade é capacidade, ponto. Não usem capacidade máxima, tá? É uma dica que eu dou aí para vocês, tá bom? Então, é a quantidade máxima de produtos ou serviços que a empresa ou uma determinada célula de produção, num dado intervalo, pode produzir. Vocês estão vendo aqui que ele está falando não só da empresa como um todo. Às vezes você precisa calcular a capacidade produtiva de uma célula, de um setor, ou às vezes até de uma máquina, por que não? Né? Então vamos lá nas capacidades
a classificação das capacidades, tá? Então, nós temos capacidade instalada, nós vamos explicar uma por uma aí, tá bom? Capacidade instalada, capacidade disponível, capacidade efetiva e a capacidade real ou a capacidade realizada, tá bom? Então, vamos lá. A primeira capacidade, gente, é a capacidade instalada, que é aquela que prevê num cenário perfeito, sem pausa, sem considerar absolutamente nada que interrompa, tá? Então, o que, que é? Ela é a quantidade máxima que um sistema produtivo consegue produzir sem interrupção e sem considerar também as perdas. Você está vendo aqui, ó, ininterruptamente, desconsiderando as perdas. Você não vai considerar que você vai ter pausa, que a máquina vai desligar, né? E você vai trabalhar num cenário perfeito, que você não tem perdas, tá bom? Então, ela vai considerar a produção 24 horas, mesmo que a empresa não funcione 24 horas. Por que existe a capacidade instalada? Porque numa emergência, por exemplo, vamos aí usar o exemplo, eu tive um exemplo de um colega, acho que foi, não lembro quem foi que comentou comigo, que uma empresa que produzia álcool em gel, né, teve que aumentar a produção de uma hora para outra no meio da pandemia. Então ele sabia quanto ele produzia dentro do turno, porque ele trabalhava só com turno ali, acho que era de 8 horas. De uma hora para outra, ele vendia 10 mil e teve que passar a vender 100 mil unidades mês. Então ele teve que entender quanto ele poderia produzir nesse período para que... Deixa eu só ver uma coisa. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Então, ele teve que entender, para poder sair vendendo por aí, até quanto ele poderia produzir sem interrupções, né? Com o maquinário que ele tinha, com tudo que ele tinha, sem interrupções. E aí ele falou, não, peraí, olha, eu produzo 10, tenho uma produção atualmente de 10 mil, mas eu sei que se eu colocar todo mundo para trabalhar 24 horas por dia, dia e noite, eu consigo produzir 100 mil unidades. E foi isso que ele fez. Por quê? Porque ele calculou a capacidade instalada da empresa, né? Sem nenhum tipo de perda e sem nenhum tipo de pausa, tá? Então vamos usar um exemplo, e esse exemplo está na apostila de vocês. Gente, eu procurei pegar até o exemplo da apostila, que primeiro, eu achei muito interessante, tá? Vocês sabem, para quem já é meu aluno há mais tempo, sabe que quando eu geralmente pego coisas de fora, mas eu achei muito interessante, então vamos trabalhar em cima desse exemplo. Então, tá aqui, ó. Então, uma fábrica de papel e celulose tem capacidade de produzir 8 toneladas por hora. Qual é a capacidade instalada da fábrica? Então vamos lá, gente. Para a gente poder calcular a capacidade instalada, eu quero saber a capacidade de quantas toneladas por mês eu posso produzir. Então aqui ele vai pegar o quê? As 8 toneladas que estão aqui, vocês estão vendo, né? 8 toneladas por hora. Lembra que eu falei aqui, sem interrupções, você considera 24 horas? Vezes 24 horas, vezes os 30 dias do mês. Aí você vai fazer uma multiplicação simples e você chega a 5.760 toneladas por mês. Tá? Dúvidas até aqui em relação à capacidade instalada? O senhor pode repetir o cálculo, por favor? Sim. Vamos lá. Então vamos lá, gente, ó. Deixa eu só ver. Bom, vamos lá então, gente. Eu vou voltar aqui para a capacidade instalada. Então, vamos ao exemplo. Então, uma fábrica de papel e celulose, ela tem a capacidade de produzir 8 toneladas por mês, tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vocês vão me sinalizando aí. Então, eu sei que eu posso produzir, eu tenho a capacidade de produzir, 8 toneladas por hora. Eu sei que a minha máquina, a máquina que eu tenho ali,
seja uma, seja duas nesse caso, eu consigo fazer 8 toneladas por hora, tá? Por hora, exatamente. Quando eu vou fazer a capacidade instalada, lembra que eu falei aqui em cima que é sem interrupção, sem perdas? Então eu vou considerar 24 horas. Eu não faço 8 toneladas por hora, eu não consigo produzir 8 toneladas por hora, então vezes quantas horas tem o dia? 24 horas, certo? Então eu vou multiplicar 8 toneladas vezes 24 horas. Vamos pegar a calculadora aqui, tá? Só para vocês, eu vou compartilhar com vocês aqui a calculadora, só para a gente poder, eu vou fazer no passo a passo aqui, peraí. Eu não quero, eu vou bem devagar, porque eu sei que assim, não é uma matéria simples de pegar, tá bom, gente? Não se sintam mal, achar que tá tudo errado na vida, que é isso. Vamos lá. Então, o cálculo ele é como? Ó, o cálculo ele é assim. Eu tenho 8 toneladas. Eu tenho 8 toneladas por hora que eu consigo produzir, tá? De papel aqui, celulose, certo? Vezes 24 horas, eu sei que eu consigo produzir 8 toneladas por dia. É isso que eu consigo produzir por dia. Só que aqui a pergunta, ela quer saber o quê? Quantas toneladas por mês, certo? Então eu vou multiplicar por 30 dias, porque o dia, a gente quando nós fazemos o cálculo, ele dá, nós consideramos 30 dias. Entenderam? Fazendo novamente, eu consigo produzir 8 toneladas por hora. Vamos pensar diferente. Eu tenho uma máquina de salgados, certo? Que a gente quando fala, eu sou gordo. Gordo quando pensa em comida consegue pensar em tudo. Eu tenho máquina de salgados. Eu consigo fazer 8 coxinhas por hora na minha máquina. Eu quero saber quanto eu vou produzir no dia inteiro. Se eu fizer 8 coxinhas por hora, e não parar nenhuma hora do meu dia, eu sei que na hora que eu chegar no fim do dia, eu consegui fazer 192 coxinhas. Agora, pensando que eu não vou parar nem um dia da semana, eu vou ficar 30 dias sem interrupções, eu quero saber quantas coxinhas eu faço no mês. Então, a minha capacidade instalada, se eu não parar para fazer nada, se eu não desligar nenhuma máquina, se eu não tiver nenhuma perda, eu sei que eu consigo 5.760 coxinhas. Ou aqui no exemplo, 5.760 toneladas de papel e celulose. Ficou tranquilo aqui, gente? Ficaram com alguma dúvida? Tá tranquilo? Gente, se for preciso, a gente volta. Não tem problema. Mesmo? Gente, anotem no caderno de vocês, tá? Que capacidade instalada é aquela capacidade que eu tenho se eu não parar para fazer nada, tá? Eu tenho um maquinário, eu tenho RH, 24 horas por dia, não tive nenhuma perda e não parei para fazer nada. Fechou? Essa é a capacidade instalada. É o melhor dos cenários. Ah, professor, mas para que serve a capacidade instalada? Como eu expliquei, aparece uma emergência, uma situação aí, uma oportunidade de mercado, eu sei que, vamos supor, eu tenho uma máquina que trabalha com 2 pessoas para operar, né? Num período de 8 horas. Eu sei que para eu triplicar ou quadruplicar minha produção, se eu quiser trabalhar em 24 horas, se eu triplicar minha produção, eu vou ter que contratar mais 4 pessoas e vou ter que deixar minha máquina trabalhando 24 horas por dia. Basicamente é isso, gente. Capacidade instalada é isso. Alguma dúvida em relação a isso? Podemos avançar? Já posso aplicar uma prova? Já? Agora? Vamos fazer? O que vocês acham? Pode, né? Todo mundo fala isso. Vamos lá, gente. Hoje é dia de chicote estralar. Vamos lá. Agora nós vamos ver a capacidade disponível. Gente, o que é a capacidade disponível?
ela é o quê? A quantidade máxima que um sistema produtivo consegue produzir durante a jornada de trabalho disponível, desconsiderando as perdas. Então, ela é a produção obtida de acordo com o período que a empresa efetivamente funciona, ignorando as pausas e as perdas ocorridas por falha de produção. Gente, só para facilitar a vida de vocês, a capacidade disponível é a mesma coisa da capacidade instalada, porém, ela vai ignorar também aquele período que a empresa não funciona. Então, enquanto a capacidade instalada trabalha com 24 horas por dia, ele faz o cálculo em cima de 24 horas por dia, a capacidade disponível vai trabalhar somente com o período que a empresa realmente funciona. Por que eu vou calcular 24 horas por dia se a minha empresa trabalha somente 12 horas? Então, eu vou trabalhar em cima de 12 horas. Basicamente é isso. Então, vamos para o cálculo aqui para a gente chegar à capacidade disponível. A gente vai usar o mesmo exemplo, também está no caderno, tá bom? Então, uma fábrica de papel e celulose, do exemplo anterior, ela tem 720 horas mensais de capacidade. Por quê? Porque 24 horas por dia vezes 30 dias por mês. Então, vamos usar a calculadora. Sem medo. Certo? A gente está entendendo que ela funciona 24 horas por dia. Fechou? Então, aqui é o cálculo de capacidade disponível. Então, primeira coisa, vamos pensar em apenas um turno de 8 horas trabalhada 5 dias por semana. Vocês lembram que lá na capacidade instalada, nós pensamos em 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aqui não. Aqui nós já estamos tirando o sábado e o domingo, por exemplo, e só trabalhando, pensando em 8 horas de trabalho por dia. Nada além disso. Tá? Então, vamos lá. O CD aqui, gente, é capacidade disponível só para a gente poder facilitar. Então, vamos pegar a calculadora. Minha calculadora tampa quase tudo. Mas vamos lá. Então, aqui eu vou pegar 8 horas de trabalho por dia. Vou multiplicar por 5 dias por semana, que deu 40 horas, vezes quantas semanas tem um mês, gente? Pode abrir o microfone aí, gente, quem quiser. 4. Fechou. Vezes 4. Então, nós temos 160 horas por mês, certo? Nós temos 160 horas mensais. Então, se eu tenho 160 horas mensais vezes 8 toneladas por hora, lembrando que eu estou usando o mesmo exemplo aqui do início, tá? Então, se eu tenho 160 horas mensais vezes 8 toneladas por hora, que é a minha capacidade de produzir com a máquina e o RH que eu tenho, eu vou calcular isso daqui e nós vamos chegar ao resultado de 160 vezes 8, 1.280 toneladas por mês. Tranquilo até aqui? Vocês querem que volte? Professor, volta só no slide da capacidade disponível para me tirar o print. Claro. Vamos lá. Quem está falando? Eu não ouvi. Eu. Eu quem? Alane. Vamos lá, Alane. Conseguiu tirar? Sim, obrigada, professor. Imagina. Vamos lá, então. Gente, até aqui, com um turno de 8 horas, tá tranquilo, gente? Tranquilo mesmo? Gente, vocês estão aí? Ninguém fugiu? Foi embora? Com desespero? Não? Gente, se eu tiver... Então, esse tem sempre que calcular por semana? Como? Esse daí tem que calcular sempre por semana ou só o que dá na questão? Esse daqui... Quem é? É a Jaqueline? É a Fabi. Ô, Fabi, então. Na verdade, assim, aqui nós vamos trabalhar somente com horas úteis, tá? Se a sua empresa trabalha, igual o exemplo que eu dei, 8 horas por dia, 5 dias na semana, eu vou trabalhar em cima disso. Tá vendo que o exemplo aqui, ó, deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês. Tá vendo que aqui, ó, eu trabalho 8 horas somente por dia, 5 dias por semana. Ah, vamos supor que a minha empresa trabalhe 10 horas por dia, de segunda a sábado, por exemplo. São 6 dias por semana. Então, aí aqui
O meu cálculo seria o quê? Vamos lá. Se fosse para calcular nesse mesmo exemplo, digamos que eu trabalhasse 10 horas por dia e 6 dias por semana. Então, vou pegar 10 horas por dia vezes 6 dias por semana, vezes 4 semanas por mês. Então, aqui, ao invés de 160, daria 240 horas mensais. Aqui, gente, esse primeiro cálculo, essa primeira linha que eu estou fazendo, ela é apenas para a gente calcular quantas horas mensais eu tenho de trabalho útil. Somente isso. Aí, se fosse nesse mesmo exemplo, com 240 horas mensais, eu teria que fazer o quê? 240 horas vezes 8 toneladas por hora, que é a minha capacidade, o resultado daria 1920. Lembrando que aqui eu mudei, tá? 10 horas de trabalho e 6 dias por semana. Gente, isso daqui é para a gente poder calcular qual é a nossa capacidade, entendeu? Ficou alguma dúvida em relação a isso? São horas úteis. Gente, não tem problema, tá? Se alguém não entender, por favor, eu volto mais uma vez. Não tem problema. Todos entenderam? Não tenham vergonha, gente. É melhor vocês falarem que não entendeu, eu volto. A sua dúvida às vezes pode ser a do colega. Tudo ok, professor. Tá mesmo? Pra mim também, tudo ok. Tá. Gente, se a metodologia não tiver boa, se o jeito de explicar não tiver fácil, assim, de fácil entendimento, vocês me falam que aí eu tento. Até porque eu tô gravando a aula e o pessoal que não tá assistindo depois vai assistir por isso daqui. Tá tranquilo, gente, mesmo? Fechou? Podemos avançar? Sim, podemos. Então vamos lá. Então aqui, gente, agora nós vamos pensar em quê? Nós vamos dobrar o turno. Digamos que aqui a empresa ela funcionasse das 10 da manhã até as 18 horas. São 8 horas de trabalho, tá? Mas agora vamos pensar em 2 turnos de 8 horas. Gente, é o mesmo cálculo. Porém, eu vou colocar todo esse cálculo aqui entre parênteses, vou calcular ele, que eu já tenho aqui os 160, e vou simplesmente dobrar. 320 horas mensais. E o cálculo ele vai ser o mesmo. 320 horas mensais vezes 8 toneladas por hora, que dá 2.560 toneladas por mês. Gente, aqui eu só estou dobrando o valor, tá? Aqui, na verdade, 2.560 dividido por 2, tá? É lógico que assim, quando você está fazendo um cálculo como esse, você não precisaria se matar fazendo todo esse cálculo novamente. Seria só você pegar o resultado final, já que são 2 turnos. Aqui é um turno e aqui são 2, eu só vou pegar esse valor e multiplicar por 2. Mas eu preciso ensinar para vocês como vocês chegam, porque às vezes o exemplo ele não vem na hora que vocês estiverem aí no mercado de trabalho ou fazendo uma prova, não vai chegar com 1 turno, 2 turnos, 3 turnos. Às vezes vem 2 turnos de uma vez e não tem 1 turno. Então você vai fazer a mesma conta. Então, vamos lá de novo. 8 vezes 5 vezes 4 dá 160, certo? Só que aqui, esse daqui é o valor para 1 turno. Então, eu vou calcular vezes 2, que dá 320 horas. Quantas horas eu consigo produzir por hora? Ou quantas toneladas eu consigo produzir por hora? Quantas toneladas, gente? É a minha capacidade de produção por hora com maquinário e RH que eu tenho? Gente, povo, vocês estão aí? Professor, peraí. Volta um pouquinho que eu não entendi essa última conta que você fez. Tá, vamos lá então. Vou voltar aqui. Gente, aqui ficou claro como se calcula a capacidade disponível somente para 1 turno, certo? Aqui eu vou só dobrar, porque eu estou trabalhando com 2 turnos. Eu só vou dobrar o valor que eu cheguei aqui. Então vamos lá. Eu vou calcular aqui, 8 vezes 5 vezes 4, 160. Só que eu estou falando de 2 turnos, então eu vou calcular vezes 2 turnos, que dá 320. 320 é a minha quantidade de horas
mensais, tá? 320 horas mensais eu consigo trabalhar. Se eu colocar 2 turnos com o maquinário que eu tenho, trabalhando 8 horas por dia, e 2 turnos de 8 horas por dia, 5 dias por semana, né? E aí trabalhando no mês inteiro, eu sei que eu vou calcular, eu vou chegar a 320 horas mensais. Para eu, como lá no exercício, no exemplo, eu trabalho com 8 toneladas por hora, vezes 320 horas mensais, eu vou chegar ao resultado de, fugiu aqui, 2.560 toneladas por mês. Essa, gente, é a minha capacidade disponível, tá? Essa daqui é a capacidade real que eu tenho. Enquanto a capacidade instalada é uma capacidade de suposição, é algo abstrato, a capacidade disponível é algo real, porque é com base no meu tempo de funcionamento da empresa. É o tempo que eu realmente fico com a máquina ligada, é o tempo que realmente eu tenho recursos humanos para operar a máquina, é o tempo que realmente a minha empresa funciona. Não é uma coisa assim, se eu funcionar 24 horas, eu consigo produzir isso. Isso daqui não, é a minha capacidade disponível, eu consigo fazer isso aqui. Lembrando que nessa situação aqui, gente, eu não estou prevendo as perdas, tá? Porque em algumas produções nós temos um percentual de perdas também. E aí eu não estou calculando isso. A capacidade disponível, ela ignora as perdas. Isso daqui é o cenário perfeito, com a empresa funcionando bonitinha nesse período aqui, tá bom? Mesma coisa se a gente tiver que calcular 3 turnos, tá? E aí 4 turnos e a mesma coisa, tá bom? Gente, em caso de hora extra, a capacidade, a hora extra, ela é somada à capacidade disponível. Vocês querem tentar fazer esses 2 exemplos aqui? O que vocês acham? Vamos ver se vocês conseguem colocar no caderno aí. Tudo bem que já tem o resultado, mas vamos ver se todo mundo conseguiu entender. Todo mundo conseguiu entender essa parte, gente? De capacidade disponível? A Fabielle está falando que se for direto, pode ser também multiplicar por 16 horas. Pode. Por que eu faço dessa forma, Fabielle? Porque aqui eu estou tentando demonstrar que se trata de 3 turnos. É claro que se eu pegar o cálculo aqui e colocar, por exemplo, vamos lá, boa pergunta, viu? Boa colocação, Fabielle. Vou colocar aqui, no lugar do 8, que são 3 vezes 8, 24, certo? 24 vezes 5 vezes 4. Dá as mesmas 480 horas, tá? Facilita o cálculo? Facilita. Mas se eu tiver que demonstrar para alguém, né, como eu cheguei ao cálculo, eu vou ter que fazer dessa maneira aqui, tá bom? Eu vou ter que colocar 3 vezes. A maneira correta de você demonstrar, sem simplificar, é isso daqui. Se você chegar ao resultado de uma outra maneira, é claro que não tem problema. Você pode fazer de N formas, tá bom? Você já pode, por exemplo, calcular, se você quisesse aqui, 24 vezes 4, por exemplo, que daí você já sabe quantas horas você já tem no mês, e aí só acrescentar os 5 aqui, o número de dias da semana. Dá para fazer de diversas maneiras. Mas aqui eu fiz bem detalhado, bem específico, para que não reste dúvida, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo mesmo? Conseguiram pegar e entender? Tranquilo? Posso avançar? Se alguém tiver dúvida, pode me falar que eu paro, tá, galera? Vamos lá, então. Agora nós vamos trabalhar com o quê? Com a capacidade efetiva, tá? Então, o que é a capacidade efetiva? É a capacidade disponível retirando as pausas previstas. Lembra que lá na capacidade disponível ela não para, não pensa em pausa, não pensa em perda? Agora aqui a gente vai começar a pensar numa coisa um pouco mais real, tá?
Então, as pausas, ele é o tempo gasto com troca de máquina, tempo de preparação dos equipamentos, manutenções preventivas, troca de turno, né? Principalmente a troca de turno, quando você tem uma linha de produção, não é assim, né? O funcionário acaba de sair, o outro já entra produzindo. Tem um tempo ali, né? Uma troca de plantão. Então, considerando aqui o mesmo exemplo, vocês viram que aqui, considerando o mesmo exemplo, tá? A empresa trabalha com 4 turnos por dia, com 8 horas de trabalho durante 7 dias por semana. Então ela vai funcionar 672 horas mensais. Espera só um pouquinho. 672 horas mensais. Vamos fazer o cálculo aqui que eu quero acompanhar com vocês na calculadora. Eu só perdi minha calculadora, gente. Peraí. Só um instantinho. Só pra gente ir acompanhando. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Então, digamos que essa empresa aqui, ela trabalhe 4 turnos por dia, tá? É claro que quando nós falamos de 4 turnos, gente, a gente não está falando, porque eu sei que 4 vezes 8 dá 32 horas, não daria para fazer isso, mas existe alguma forma de revezamento ou acaba utilizando alguma outra máquina. Então, 4 turnos por dia, durante 7 dias por semana. Então, vamos lá. 4 turnos. Vezes 7 dias por semana. E digamos que, de tempo real, a empresa tenha 672 horas trabalhadas, tá? Por mês. Por quê? Porque aí a gente está calculando também o revezamento das máquinas. Então, digamos que nesse exemplo aqui, 672 horas por mês, e eu tenho 12 horas que eu perco para manutenção, né? Para outras pausas. Então eu vou trabalhar 660 horas por mês na real, porque eu já estou descontando o tempo de pausa. Então, se eu trabalho 660 horas por mês, vezes 8 toneladas por hora, eu acabo produzindo 5.280 toneladas por mês. Gente, vocês conseguiram entender esse cálculo? Ele é um pouco mais simples aqui. Conseguiram? Voltar. Esse daqui, quer que eu volte? Sim, quero. Tá. Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida específica? Vamos lá então. Então, gente, vamos lá. Deixa eu só ver se está compartilhando. Então, digamos que com o exemplo aqui anterior, somando todas as horas trabalhadas, aqui são 4 turnos, por isso que se você fizer o cálculo, vocês vão ver que vai dar 800 e alguma coisa. Você trabalhe, na real, com a sua capacidade disponível, você chegou à conclusão de que você trabalha 672 horas por mês. Gente, quando eu falo de horas,
a gente pode, às vezes vocês podem achar que o cálculo ele acaba não fechando, porque eu calculo o número de horas trabalhadas. Então, se eu tenho 2 máquinas, eu vou dobrar o número de horas trabalhadas, certo? Então, digamos que eu tenho aqui 672 horas por mês trabalhadas, certo? E aí eu tenho uma previsão de 12 horas de pausa para manutenção, troca de turno, às vezes é um equipamento que precisa ser preparado antes de começar a trabalhar. Enfim, eu tenho pausa de 12 horas aí no mês. Então, o que eu vou fazer? Antes de calcular aqui, de chegar à capacidade efetiva, eu vou pegar o número real que eu tenho, a capacidade disponível do mês, que é esse cálculo aqui, certo? Vou pegar a capacidade disponível, aí vou subtrair pelo número de horas de pausa, certo? E aí sim eu vou chegar aos 660 horas no mês. E aí, com base no valor já subtraindo a pausa, eu venho para o cálculo para saber qual é a minha capacidade efetiva. Então, recapitulando aqui, capacidade instalada é o cenário perfeito, sem calcular perda, sem calcular pausa, sem calcular nada, né? É o cenário como se eu estivesse trabalhando bonito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. A capacidade disponível já é a capacidade que você tem com as horas reais de funcionamento da empresa. Então, eu vou calcular quantas horas eu trabalho, quantos dias da semana, né, e multiplicar pela minha capacidade de horas de produção. Aqui não, eu vou pegar a capacidade disponível, vou subtrair, porque aqui eu não estou calculando as perdas e as pausas, e aí eu vou subtrair esse valor pelas pausas, e aí sim eu vou fazer a multiplicação pelo número de toneladas por hora, ou pelo número de coxinhas por hora que eu consigo produzir, enfim. Aí sim eu vou conseguir chegar a esse resultado. Ficou alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo? Mesmo? Se quiser. Tá, professor, obrigada. Se quiser, eu volto, hein? De boa, então? Bora? Tem um monte de coisa. Aqui, agora nós vamos para a capacidade real, tá? Então, você tem a capacidade real da empresa. É a capacidade que você realmente consegue produzir no determinado período. Só um instantinho, gente.